Muito bem, vamos fazer alguns comentários aqui. Próximo ano é ano de eleição, vai ter uma guerra medonha aí na internet, se ela não for regulada, né? Se ainda tivermos liberdade de opinar, nós temos visto pessoas sendo presas por crime de opinião via STF. Acredito que não temos tido aí um posicionamento firme do maior mandatário do país, que é o presidente Bolsonaro. Seus aliados estão aí sendo presos, o que é uma crítica. A gente não vê nenhum meio de comunicação ou criticando aqueles que o defendem, né? É visível na mídia, é como se ele não tivesse nenhum tipo de erro. Também do outro lado, as críticas que nós vemos é como se ele não tivesse nenhum tipo de acerto. O que se fala em uma terceira via. Qual seria então a opção? Em determinados momentos alguns, né, acham que ele é a pessoa certa, mas que não fez nada. Talvez desconsiderando o fato de nós passarmos por uma pandemia mundial, o que não justifica, né, tudo que estamos passando, enfim, mas busca-se meios de dar um suporte, e aí a gente realmente vê esse suporte, o governo dando esse suporte nos auxílios que foram dados. Qual país no mundo ofereceu tanto auxílio assim para a sua população, né? Qual país está oferecendo tanto auxílio agora com esses R$ 400 que vai ser dado aí? Não é dado, o governo o dinheiro é do povo, não é isso? Vai ser repassado aí para os mais carentes. Há quem fique contra isso, então é um turbilhão de informações. A gente não tem mais esperança na mídia, nem de um lado nem de outro, nem de é visível quem o defende. A gente não tem opção, só fica entre a opção Lula e Bolsonaro. Se E muitos que votaram no Bolsonaro, como eu votei no Bolsonaro e também votei no Lula, votei na Dilma, votava em quem o Lula mandasse. Só que por conta de tantos escândalos e corrupção, a gente acaba assim, não, já basta, queremos uma outra opção, queremos uma outra via. Aí surgiu aí o nome do Bolsonaro, e a gente vê muitas, não enxerga elogios, né, em quem o critica, mas enxerga aí muitas obras sendo feitas, muitas estradas. Aquele ministro Tarcísio é um fera, aquele cara não para de trabalhar. E o que nos chama a atenção é não encontrar essas informações, essas boas informações na mídia. Talvez a informação boa não dá ibope, né? Não gera ibope, não gera, sei lá, só desgraça, desgraça, desgraça. E a gente vê através aí dos canais de comunicação da internet, do governo, do ministro, a gente vê que ele vem fazendo muitas coisas boas. Quando estudava na terceira série, eu ouvia falar dessa transposição do Rio São Francisco. Eu jamais imaginava que era possível um dia, por tanto tempo que já passou, entra governo, sai governo, e ninguém conseguia fazer isso. E neste governo, apesar da pandemia, apesar das dificuldades, apesar da oposição, todo dia tem que desarmar uma bomba, né? São informações, são narrativas, e aí o governo avançando nestas obras, dando certo. Isto alegra, faz-nos, aqueles que votaram, faz-nos acreditar que o voto não foi em vão. Mas a questão da gravação desse vídeo em si é qual seria a outra opção. Na minha opinião, eu não daria mais nenhuma chance ao PT. Aqui no Ceará, eu queria muito que ser governado por um outro partido, uma outra pessoa,
Ciro PT aqui já tem tanto tempo, e a gente não vê assim uma evolução, muitos crimes, as facções cresceram aqui no Ceará e isso nos deixa muito triste. A gente queria realmente um, um renovo. E quem seria? Quem seria essa outra opção? Se não Lula ou Bolsonaro, ou bolsonaristas como taxam, né? Lulistas, enfim. Quem seria? Será que o Moro seria esta opção? O Moro saiu do governo para muitos como um traidor, como um covarde. Na minha humilde opinião, eu acredito que ele não tinha que sair, né? Ele não tinha que sair, não houve motivos que realmente fizessem com que ele saísse. As provas que ele alegou que tinha não foram suficientes para minar o governo. Não entendo por que ele saiu. Ele poderia sim ali ficar como os eleitores do Bolsonaro sempre falaram. 8 anos de governo Bolsonaro, depois mais 8 anos de um governo Moro. Se ele queria realmente ser o presidente do Brasil, ele tinha que ter um pouco de paciência. Ele que sempre falou que não queria assim, ser político, e acabou agora que depois que saiu, cogitando essa possibilidade. O nome dele é uma possibilidade. Para os mais extremistas, ele é um traidor, não merece, mas ele tem uma história, não é corrupto, tem uma história na Lava Jato, perseguiu os corruptos. O que para mim não é uma opção é o presidente Lula, o ex-presidente, o ex-presidiário Lula não é uma opção. O PT jamais vai ser uma opção para mim. Então, talvez continuar por conta dessas obras que vêm sendo feitas aí pelos ministros do Bolsonaro. É um presidente truculento, não sabe dialogar, não saiu em defesa dos seus apoiadores que estão presos. Ele podia fazer uma defesa ali mais firme. Ele é o mandatário maior da nação e os seus eleitores eles foram abandonados. Estou falando aqui os pontos positivos e, na minha visão, também os negativos. A gente não pode. Nós somos os patrões, os eleitores, nós somos os patrões. Não temos que baixar a cabeça para tudo que é feito. Tem sim que criticar. Ele entrou no governo dizendo que o gás ia ser X, a gasolina ia ser X e cadê? Ele passou 30 anos como deputado. Será que ele não sabe como é que funciona o sistema lá dentro? Por que ele fez essas promessas de campanha se ele não é capaz? Agora ele diz que a culpa não é dele, Fica muito vago. Se você faz uma promessa, você tem que cumprir com aquela promessa. Ele se passa por um mentiroso, porque não conseguiu. E a culpa é do ICMS, a culpa é sempre de alguém. Então, por que fez a promessa juntamente com o ministro, Os juros, que estão aí altíssimos, a inflação, o povo diz, não consigo mais comprar carne, enfim. Todas essas questões. E tem a pandemia, lógico que tem, mas poderia ser melhor. Poderia sim a gente estar vivendo, e eu acredito que possivelmente, se a oposição, se a mídia em si, em geral, não tivesse armando bombas ali o tempo todo, pessoas que trocam de voto, a gente vê o tempo todo isso. Enfim, mas qual seria a opção para a gente que tem tudo? A gente escuta isso o tempo todo, a gente alimenta a cada 7 pessoas no mundo, nós alimentamos uma. Então é 1 bilhão de pessoas sendo alimentadas pelo nosso solo, pelo que nós produzimos aqui. E assim, por que tem pessoas que passam fome dentro do nosso país, se a gente alimenta 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo? São questões que não conseguimos, assim, como eleitor, entender muito bem, não é isso? Então a falha é dos nossos governantes, a falha é do sistema, a falha é dessas pessoas que nós colocamos aí para serem os nossos representantes. Todos eles falharam. Enquanto houver fome,
em um país que alimenta 1 bilhão de pessoas, há falhas desses governantes. Então precisa-se de mudança, isso é fato. Precisa-se de mudança. Acredito que em todas as esferas, vereadores devem ser trocados, deputados, senadores, governadores. Será que é a vez do presidente, que está aí há 4 anos, também ser trocado? Então, qual será esta opção para a troca? A Marina, será que é uma opção? A Marina, a gente não vê ela assim, de 4 em 4 anos a gente escuta falar no nome dela. Será que ela não tinha mais que estar ali se posicionando, dando ali as suas propostas? Será que ela é uma opção? O Ciro Gomes, né? O Ciro, no segundo turno, ele viaja. Assim, será que ele é uma pessoa? Está aqui no governo do Ceará, a gente vê as facções tomando de conta. Será que ele é uma opção? A gente não vê propostas do Ciro, a gente vê muito ele falando mal, brigando. Também é outro, na questão de truculência, vídeos, né? O que foi que o Ciro fez? Qual é o legado na política do Ciro Gomes? Será que ele é uma opção para as causas aí? Será que ele seria uma opção, essa causa de aborto? O país, a maioria é cristão. A maioria jamais vai aceitar o aborto. Jamais. São questões que os cristãos, por ser maioria, claro que nós temos que respeitar aí a quem pensa a favor, mas será que ele vai saber conciliar tudo isso? Será que o Ciro é uma opção? O Darcílio é evangélico, já que grandes líderes evangélicos estão aí ao lado do Bolsonaro. Será que o Darcílio não é uma opção? Assim, pensando como pensam os líderes evangélicos, porque eu não posso chegar, é meio até contraditório, né? Também achar que a gente tem que eleger um presidente só porque ele é cristão. A gente tem que eleger um presidente que governe para o homossexual, que governe para os negros, que governe para os pobres, que governe para os cristãos, que governe para os macumbeiros, por que não? Então, o país tem várias diversidades, tem vários povos que pensam diferente. Ele é cristão, ele é a favor da família. Mas quem tem ali a sua família, que adotam um casal homossexual, será que essas pessoas também não se consideram uma família? Será que eu tenho que menosprezar? Nós estamos vivendo em sociedade. Eu sou cristão, a família bíblica, a família espiritual, na visão de Deus, no princípio, como Deus criou, é uma coisa, mas a sociedade, eu tenho que descriminalizar essas pessoas que consideram família homem, homem e um filho, mulher, mulher e um filho. Eu tenho que maltratar, desconsiderar, eu tenho que eleger tenho que ter meu voto por conta dessas condições. Eu acho que isso muito vago. Acho isso muito vago, eleger alguém. Eu sou a favor da família tradicional, tá bom. E quem pensa diferente, eu tenho que instigar ódio nessas pessoas, ou tenho que instigar um respeito? Tenho que ter ali um meio termo. Os governantes, eles têm que ter este meio termo. Então, eu estou aqui, queria, se alguém vê aí o vídeo, comentasse qual seria esta opção, para onde nós estamos rumando. Qual o rumo que nós vamos tomar? Será que nós temos que continuar ali, eu no caso, voltar novamente ali no Bolsonaro, ou será que é a vez de trocar realmente? O Ciro nunca foi presidente, a Marina, o Moro, o próprio Pacheco, presidente do Senado, será que ele é uma opção? O Dória, será que é uma opção? Então vamos estar acompanhando aí as notícias, né, que as mídias possam tratar a verdade, falar a verdade com transparência, sem puxar nem para um lado e nem para o outro. Então quem vê o vídeo e puder comentar,
Grande abraço e a gente vai aí acompanhando. Estamos aí há mais de um ano das eleições presidenciais. Eu acredito que no próximo ano vai pegar fogo, hein? Grande abraço.